da própria doutrina. E, só para a gente voltar um pouquinho, nós falávamos no nosso último encontro no ano passado das transmigrações progressivas, a questão ali 189 e seguintes do Livro dos Espíritos. Só para voltar e explicar um pouquinho o que seriam essas transmigrações progressivas. Nada mais é do que essas nossas idas e vindas do mundo espiritual para o mundo físico. Então, Kardec fez alguns questionamentos para a espiritualidade sobre este processo e principalmente sobre o início da nossa trajetória, da nossa caminhada. Ora, será que desde o início nós, como um princípio inteligente, já possuíamos a inteligência? A espiritualidade responde que não. Por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes. E dentro dessa simplicidade e ignorância, o nosso objetivo, a nossa tarefa, a nossa missão é buscar informação e conhecimentos para nós chegarmos a atingir a perfeição pelo nosso próprio esforço. Então, nós somos criados assim como as crianças. A criança, quando nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar. Os sons ainda estão muito confusos na sua mente. Então, ela vai iniciar o seu processo, a sua evolução, através dos aprendizados. Então, as transmigrações, ou o espírito, ele é da mesma forma. Ele inicia nesse processo lentamente e aos poucos ele vai despertando a sua consciência. E para isso, há essa necessidade das indas e vindas do mundo espiritual para o mundo físico. Também Kardec perguntou, nós não vamos conseguir evoluir numa única encarnação. Ninguém vai conseguir atingir esse ponto, ninguém vai atingir esse objetivo. Oh, eu vou melhorar tudo aqui agora, que eu não quero voltar mais. Não é assim, porque a espiritualidade ainda responde. O nosso conceito de perfeição ainda é muito pobre. O que seria uma perfeição de acordo com o nosso planeta de hoje? Que tipo de conhecimento nós poderíamos adquirir no máximo numa existência, e isso representaria todo? Não. O nosso planeta ainda é podemos dizer, o segundo nessa escala evolutiva. Mundos primitivos e depois de provas e expiações do ponto de vista moral, como nós estamos aprendendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso planeta ainda está no início, ou nós estamos mais no início da nossa formação e do desenvolvimento do que do fim. Depois nós temos os regenerativos, nós temos os mundos felizes, nós temos os mundos celestes ou divinos, até atingirmos a condição de espíritos puros. Então, nós vamos precisar ainda de muitas encarnações, de muitas existências para atingir essa evolução. Kardec ainda pergunta sobre os selvagens. Olha, os selvagens então, quem são? Não, são espíritos que estão iniciando. Ah, mas os selvagens, eles têm paixões? Não, eles sentem paixões, mas as paixões não representam uma evolução, ou não representam a perfeição, ela até representa sim um avanço, diferente dos animais. Então, mais uma vez, essa progressão, e a gente vai aprender mais adiante sobre os 3 reinos, ou os demais reinos da natureza, pelas quais o espírito ou a alma já passou para chegar nesse nível e neste patamar que nós estamos. Mas o objetivo central é exatamente a conquista da evolução, e da evolução com o conhecimento de todas as coisas, com a nossa consciência totalmente desperta, com a nossa consciência lúcida e principalmente com o conhecimento de todas as coisas que nos regem. A gente ainda falou, depois eu sei que algumas pessoas me perguntaram mais uma vez, aquele filme Lucy. Então quem assistiu o filme Lucy, será que conseguiu ter aí mais ou menos uma noção do que é que nós ainda precisaríamos aprender para nós atingirmos essa evolução? Pois é. E as encarnações, elas vão exatamente permitindo. Tudo isso a gente falou ano passado. Eu estou só fazendo um resumo breve para a gente já entrar no tópico de hoje. Boa noite, Paulo. Então, nós aprendemos que essas idas e vindas no mundo espiritual, elas vão permitindo a nossa evolução, principalmente por quê? Porque nós vivemos aqui. A gente volta para o mundo espiritual, que é o mundo primitivo, e lá a gente tem a noção do que nós fizemos,
daquilo que nós precisamos aprender e trazemos de lá para cá, para a nova encarnação, mais conhecimentos e informações. Por isso que a cada geração as pessoas nascem com uma inteligência, pelo menos a inteligência, a moral é algo discutível que a gente vai aprendendo com um pouco mais de dificuldades, mas pelo menos do ponto de vista da inteligência, nós encarnamos mais inteligentes do que os nossos antepassados. A cada geração vai se aumentando exatamente a gama de informações que nós temos, tá? E isso permite também que, aí a gente já falou um pouquinho dessa neuroplasticidade cerebral, que a cada nova encarnação a gente tem exatamente essa oportunidade de ampliar a própria potencialidade física do nosso cérebro. É como se nós pudéssemos a cada encarnação aumentar a sua capacidade de absorver mais informações e conhecimentos. É isso que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, que é um assunto que está muito em voga ultimamente, sobretudo porque nas últimas décadas o desenvolvimento da ciência, sobretudo da neurociência, vem mostrando para nós que o nosso cérebro ele é de uma capacidade ímpar e que nós ainda estamos longe de descobrir. Se antes nós imaginávamos que o processo de formação dos neurônios acontecia lá na infância e depois eles não se modificavam mais, hoje já se provou que a gente pode sim alterar a nossa capacidade neuronal. E essa capacidade, gente, ela vai ampliando com a gama de conhecimentos que nós vamos adquirindo e também com os ensinamentos morais. Então a gente vai automaticamente modificando com este crescimento. E isso só é possível com as novas existências. Então quando Kardec fala das transmigrações progressivas, ele diz exatamente isso, essa possibilidade de a cada nova oportunidade, a cada novo ingresso na carne, a gente vai também ampliando as capacidades do nosso organismo. Inclusive chega Kardec a fazer uma pergunta. Ora, é o organismo que traz essa mudança para o espírito ou é o espírito que promove a mudança no organismo? Veja, questão das transmigrações. Por quê? Porque tem sempre este contato. Então, essa neuroplasticidade que a gente está falando, ou uma outra palavra muito utilizada ultimamente, a resiliência, nada mais é do que essa possibilidade que a gente vai adquirindo de nos adaptarmos a novas situações. Daí, eu creio que pode, vamos abrir um parênteses, explicar um pouquinho do que tem acontecido, principalmente nesse momento de transição. A gente percebe que na transição parece, veja bem, parece na transição que nós estamos regredindo moralmente. Aí a gente vai ver uma quantidade de crimes, uma quantidade de atos praticamente bárbaros que muitos de nós ou muitas sociedades já não suportariam mais. Mas isso, gente, o que é? São seres que encarnam agora e que às vezes ficaram muito tempo sem reencarnar. O seu cérebro, a sua memória que está lá no corpo espiritual, ele teve a sua última vivência ainda através ou por meio desses atos, quando ou onde era normal. Então esse longo período da erraticidade, eles não conseguiram evoluir e avançar, sobretudo nesses aspectos. Às vezes até aprender alguma coisa, mas quando entra no organismo, o organismo exerce uma influência e aí a memória, como não teve novas experiências, não conseguiu avançar, podemos assim dizer, nesses aspectos morais. É por isso que hoje é praticamente pacífico. Nós temos ou praticamos os mesmos erros que há mais de 3, 4, 5 mil anos estavam sendo praticados. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos essa neuroplasticidade completa. A gente ainda se acha muito preso e apegado ao nosso próprio passado.
Então nós precisamos modificar os nossos hábitos e através dessa neuroplasticidade que é possível, que é permitido, com as novas experiências que nós vamos vivenciando. Então é exatamente assim, é desta forma que as transmigrações progressivas vai nos auxiliando em todo este processo, ok? Então isso foi o que nós vimos no nosso último encontro. Eu fiz um breve resumo para nós nos situarmos. Aí aproveito para desejar boa noite aqui para o Adriano, Paulino também, e para a Flávia, Andréia, e para mais algumas outras pessoas que entraram e que eu, porventura, não cumprimentei. O Zé Ricardo, o Adilson, Riva, sejam todos bem-vindos. A Leda, a Renata. Bom, com isso, o Wagner também comentou aqui do filme que ele assistiu e que ele gostou. Foi realmente legal, Wagner. Gente, vamos passar então para o tema de hoje. O que é o tema de hoje? É a sorte das crianças depois da morte. Nós, repito, estamos fazendo uma leitura, uma sequência do Livro dos Espíritos. E aí a gente já terminou transmigrações progressivas, a gente vai para a sorte das crianças, a questão 97, e já está também preparado. Se nós conseguirmos terminar a sorte das crianças, eu não sei, nós vamos estudar o sexo sexo nos espíritos, que também é um tema bem delicado, principalmente, né, na atualidade, como nós encaramos essas questões sexuais. E eu vejo muito nas obras de Joana de Ângeles uma preocupação dela imensa com essa questão sexual que, infelizmente, ainda mantém a nossa sociedade, do ponto de vista moral, um pouco atrasada. Mas, por partes, sorte das crianças depois da morte. A gente até comentou isso, né, há poucos dias atrás, lógico, de uma forma muito superficial, porque aqui é o tópico onde Kardec trabalha com esse tema. E quais são as questões que ele nos traz? A primeira questão que ele nos traz, a 197, ele vai exatamente perguntar para a espiritualidade se pode o espírito de uma criança, e a gente está falando o quê? De uma criança que desencarnou ali, bem nessa fase inicial da vida. Uma criança que desencarna, olha, qual que foi o tema anterior? Transmigrações progressivas, idas e vindas, encarne e desencarne. Então, peraí, o espírito imortal, ele vem e vai. Mas o espírito imortal, ele vem, nasce e retorna ao mundo espiritual como criança. Eu falei que, seguindo, lógico, o Livro dos Espíritos, que as reencarnações é que vai nos permitindo esse crescimento e a evolução. Mas uma criança que desencarna ainda nova, jovem, o espírito dessa criança, ele pode ser tão adiantado quanto o espírito de um adulto ou de uma pessoa que desencarna na fase adulta? Veja a perspicácia de Kardec. Exatamente, gente, para poder diferenciar para nós. Mais uma vez, espírito é espírito, corpo é corpo. Espírito é espírito, matéria é matéria. E a espiritualidade vai responder o seguinte: olha, às vezes, muito mais do que o adulto. Às vezes a criança está mais avançada e evoluída do que o adulto. Às vezes, tá? Nem sempre, tá? Às vezes. Por quê? Porque se ela veio e desencarnou como criança, é porque ela não precisava passar por todas as dificuldades que os adultos passam. Ora, nesta vida, imagine como encarnados. Gente, qual a vida mais fácil? De uma criança ou de um adulto? Tudo vai depender. Mas geralmente, a criança, ela não tem as preocupações que um adulto tem. Tá? A Valdete ainda coloca, né? Se teve diversas encarnações. Precisa até ver, Valdete, porque não é um número de reencarnações. É até um ponto para a gente também aproveitar e esclarecer. Não é um número de reencarnações, mas é como nós aproveitamos as reencarnações. Por quê? Porque um espírito pode ter um número bem menor de encarnações e ser mais avançado do que aquele que teve o dobro de reencarnações. Principalmente se ele aproveitou e bem as oportunidades que teve, tá? Então, a criança que desencarna em tenra idade, ela pode, chegando no mundo espiritual, ser
inclusive mais adiantada, ou estar mais adiantada do que um adulto. Tranquilo, tá? E aí pergunta, e poderia, olha Kardec, hein gente, como é que ele vai desdobrando, e poderia então uma criança ser mais adiantada do que o seu próprio pai? Ora, o pai gera o filho, e a criança pode ser mais adiantada do que o pai? Do ponto de vista espiritual, a gente está analisando a evolução espiritual, ok? A criança pode ser mais adiantada do que o seu pai? A resposta da espiritualidade foi sim, e é algo muito comum. Mais comum do que a gente pensa e imagina. Gente, eu nem vou muito longe para nós entendermos, né, como coloca Voltaire aqui, nem no nível de aproveitamento das reencarnações. Mas vejam bem, você lembra quando a gente estava comentando um pouquinho sobre ainda essas transmigrações, dentro dessa questão relacionada mais à reencarnação? O que a gente falou? Olha, por exemplo, as guerras. Citamos lá a Primeira, Segunda Guerra Mundial e em especial o exemplo do Japão. O Japão esteve envolvido em guerra. Os espíritos que lá estavam desencarnaram. Eles desencarnaram e foram para o mundo espiritual. Quando eles voltaram do mundo espiritual para o mundo físico, eles não trouxeram mais inteligência, eles não trouxeram, mais avanço, mais informações. Por isso que depois da guerra, aquele país conseguiu alcançar um ápice de evolução, sobretudo tecnológica. Por quê? Porque nestas idas e vindas, eu saio de lá mais bem preparado para poder voltar para cá. Então, um filho que vem ali naquela sua casa, ele está mais preparado, mais capacitado do que o seu pai. Isso por uma questão simples e natural, porque ele acabou de sair de uma escola chamada mundo espiritual para cá. Enquanto o pai aqui está, ele está preso àqueles arquétipos, ou ele está preso àqueles conceitos que ele desenvolveu durante a sua vida. Então, eu nasci e fui educado pelo meu pai. Então, que tipo de conceitos eu trago na minha memória? Os conceitos que o meu pai me passou e aqueles que eu consegui aprender nesse período. O meu filho, ele já vai trazer conceitos novos do mundo espiritual. Então, ele já vai chegar aqui mais avançado do que eu, pelo menos a nível de conhecimento. E aí eu vou repassar para ele aquilo que eu aprendi. Então ele vai associar o que ele trouxe de lá com aquilo que ele está aprendendo aqui, e aí ele vai avançar. Por isso que muitas crianças chegam a questionar os seus pais. Ah, mas o porquê disso? O porquê daquilo? E tal. Por quê? Porque ele trouxe coisas novas de lá, assimilou-as daqui, e aí ele vai formando a sua própria personalidade ou as suas informações, colhendo as informações para que ele possa prosseguir nessa evolução. Então, é coisa assim, quase que lógica essa evolução do filho ser maior do que o pai, do ponto de vista espiritual, por favor. Por quê? Porque do ponto de vista moral, nem sempre. Às vezes um pai assume um compromisso, um pai ou uma mãe, assume o compromisso de, olha, eu tenho uma evolução moral, então eu vou receber espíritos mais atrasados moralmente para que eu possa auxiliá-los. E aí não tem nem que ver. Tá? Então a evolução moral do pai e da mãe pode ser bem mais avançada do que a evolução moral do filho. Tá? Mas tudo isso vai estar relacionado com o quê? Com essa neuroplasticidade cerebral que a gente estava falando. Porque se o filho tem essa capacidade de fazer essas alterações lá dentro, quando ele recebe nesse período da educação, como nos diz André Luiz, ali até mais ou menos os 7 anos de idade, quando ele recebe, ele vai trabalhar com todas essas informações dentro do seu cérebro e ele vai produzir uma alteração de acordo com o seu aprendizado, com o que ele acha interessante. Então, por isso que a chance de todos nós evoluímos e muito a cada encarnação, é grande. Porque eu pego nesse período de, aspas, descanso ou repouso, que o meu cérebro não busca muitas coisas lá do passado, que ele está mais liberado para receber as informações do presente. E é aí que os pais devem trabalhar no processo de educação. E aí repassa para as crianças para que elas possam depois fazer esse processamento íntimo e escolher o seu próprio destino. Então, tá vendo? Essa questão do
da criança ser mais adiantada do que o pai é uma coisa até simples e a gente pode entender até como natural, tá? Mas a principal preocupação de Kardec aqui é exatamente com essa questão da criança que desencarna justamente nessa idade bem tenra, nessa idade novinha. Por quê? Porque ela não teve as experiências que o adulto tem. E aí, será que ela perdeu a encarnação? Será que ela não vai evoluir tanto? Então, a preocupação, pelo menos que eu percebi, está muito voltada para isso. Bom, qual é outro questionamento que Kardec faz? E aí já pulando para a questão 198. Porque se a criança desencarna nova, principalmente sem aquele período onde ela pode escolher, ela não praticou o mal. Se praticou algum tipo de mal, estava relacionado muito mais com o seu instinto, então ela acaba não podendo ser penalizada. Por isso que a nossa própria legislação, a lei humana é assim. Você não pune uma criança por um fato, por um ato ou por um crime que ela cometeu. Por quê? Porque segundo a legislação humana, ela não tem discernimento suficiente. Tá? Então, Kardec coloca, a criança que desencarna em tenra idade, ela não praticou o mal. Ou pelo menos não podemos imputar a ela a prática de um mal. Mas ela também não praticou o bem. Então, se ela não praticou o mal, Kardec vai perguntar, ela poderia então pertencer a uma categoria superior? A espiritualidade responde, peraí, ela não fez o mal, mas ela também não fez o bem. Se ela não fez o mal, mas também não fez o bem, lembra que a gente está estudando lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte? Tem aquela questão da nossa, justamente dessa nossa visão que as pessoas têm, da nossa participação perante o mundo e perante Deus. O que a espiritualidade responde para Kardec aqui é isso, espera aí, você perante o mundo não praticou o mal, mas perante Deus você não praticou o bem. E Deus não poderia, só porque você desencarnou como criança, falar assim, agora eu vou te colocar lá no topo da evolução. Não é assim que funciona. Tá? Então, se o espírito reencarna como uma criança, mas ele não atingiu a evolução, ele vai continuar no mesmo nível. A gente só precisa indagar o porquê que ele desencarnou naquela fase. Houve, com certeza, uma necessidade. Há uma explicação. Agora, eu não posso, apenas e tão somente por isso, desencarnou novinho, então desencarnou como santo ou como espírito puro. Não, não é assim que funciona. Tudo depende do progresso conquistado pelo espírito nas suas existências. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver também, e aí entra nessa próxima questão que Kardec faz para a espiritualidade. Porque ele já vai questionar o porquê das coisas, né? Qual é a causa? O porquê que se interrompe uma vida nesta fase, neste momento. E aí a gente pode separar duas respostas apresentadas pela espiritualidade. Uma delas é que a interrupção neste momento pode representar um complemento de uma existência interrompida antes do tempo. Por qualquer motivo. Tá? Mas vamos citar um exemplo. Suicídio. Um exemplo, tá? Porque pode ser qualquer motivo. Olha, eu reencarnei com uma programação de existência corporal de 50 anos. E aí com 45 anos, teve uns probleminhas e eu acabei suicidando. De uma certa forma, eu fiquei devendo 5 anos. E isso, gente, na minha consciência, eu posso me cobrar. Opa, eu fiquei devendo 5 anos. Eu quero voltar lá para eu pagar esses 5 anos. Então, se foi concedida essa oportunidade para você, você vai reencarnar. Para viver quantos anos? 5. Por quê? Porque eu interrompi lá atrás e eu quero pagar aquilo que eu interrompi. Você escolhe, vem e quita justamente essa parte, este débito. Então isso é algo normal, natural. Então você desencarna cedo porque você simplesmente está complementando um tempo devido. Só que é lógico, a espiritualidade, principalmente as leis divinas, gente, são tão perfeitas que ele não faz apenas e tão somente a bel prazer do espírito. Ele geralmente utiliza-se de diversos recursos para auxiliar várias pessoas.
E aí tem esse segundo ponto que a espiritualidade coloca. Por quê? Porque também pode representar uma provação ou uma expiação para os pais. Ora, se eu tenho um espírito que precisa só de alguns anos, 2, 3, 4 anos, para complementar uma encarnação, o que eu vou fazer? Olha, vamos ver se tem algum pai que precisa passar, ou uma mãe que precisa passar por uma prova dessa de perder uma criança, para a gente unir, vamos assim dizer, o útil ao agradável. É lógico que algum tipo de afinidade entre os espíritos precisa haver, mas a espiritualidade conjuga, por quê? Ou para quê? Para que ninguém seja submetido a uma prova que não necessita. Por isso que é tudo combinado no mundo espiritual. Então, a espiritualidade deu para Kardec essas duas hipóteses: complementar uma existência anterior, ou uma prova ou expiação para os próprios pais. Por isso acontece esses retornos para nós inesperados de crianças. É isso. Tá? Então, fiquem tranquilos, o acaso não existe. E essas são as duas hipóteses. Eu falei, se citei o exemplo de suicídio, mas pode ser por qualquer coisa. Aconteceu alguma outra coisa, algum fato inusitado, tá? E que não foi culpa do espírito, não foi suicídio, mas ele precisava complementar. Ele vem e complementa, tranquilo, tá? Então, essas são as hipóteses que a espiritualidade trouxe respondendo a Kardec. E aí vem outro detalhe bem interessante, que é sobre o que acontece. Olha, o espírito voltou. Falei, o espírito voltou, com 2 anos de idade ele volta, ou com 5 anos de idade ele volta, 6 anos. O que acontece com essa criança, com esse espírito, vamos assim dizer, quando ele retorna pequenininho ao plano espiritual? Gente, aqui eu vou remeter exatamente, principalmente a André Luiz, tá? E talvez depois vocês também podem ter acesso a alguma outra literatura que explique isso. Talvez essa seja uma das questões mais complexas, tá? E mais profundas aqui desse tópico. A espiritualidade, para vocês terem uma ideia, responde para Kardec o seguinte: olha, o que acontece com o espírito quando ele volta criança? A espiritualidade fala só isso: recomeça outra existência. Ponto. Você voltou como criança, depois você vai iniciar uma outra. Normal, natural. Mas eu sei que a curiosidade muitas das vezes pesa sobre nós. Mas espera aí, é assim? Desencarnou novo, pega e já reencarna? Mas como é que vai acontecer isso? Como que acontece com a criança do lado de lá, ou com este espírito? É muito interessante algumas colocações que a Anete faz, e a gente percebe também nas obras de André Luiz e algumas psicografias do Chico. Então, como são várias, eu não vou nem citar. Nós vamos fazer aqui um apanhado. Geralmente, o que acontece? Quando essa criança, ela desencarna antes do processo de formação da sua encarnação. Bom, André Luiz fala-se de um processo que dura mais ou menos em torno de uns 7 anos. Mas vamos aqui nos atentar principalmente a esse processo de formação da estrutura do organismo físico do espírito. Então, principalmente no que diz respeito ao nosso cérebro. Durante o processo de formação dos nossos neurônios, acontece que, via de regra, não é coisa absoluta, relativa. Antes da formação completa dos neurônios, o espírito ele está muito ligado e vinculado a existências anteriores. Por quê? Porque justamente essa neuroplasticidade cerebral, lembra que a gente falou que está relacionado com os neurônios? Porque exatamente os neurônios, ou a formação completa deles, é que vai permitir que nós aproveitemos essa nova existência, aproveitando também as novas experiências. Antes desse processo de formação dos neurônios, a gente ainda está muito mais ligado, sobretudo na nossa memória, ao nosso passado. Então, mais ou menos, se a criança retorna ao mundo espiritual antes do processo de complemento da formação dos neurônios, como ela está mais ligada ao mundo espiritual do que ao físico, existe uma chance grande dela retornar ao mundo espiritual na sua condição anterior.
Então ela já chega lá, ela praticamente ou rapidamente ela recobra a sua estrutura física anterior. Agora, se ela desencarna e vai para o mundo espiritual depois do processo de formação dos neurônios, praticamente ele quebrou o vínculo com aquela existência anterior, porque ele já estava iniciando uma nova. E quando ele quebra este vínculo, ele retorna ao mundo espiritual, ele vai, dependendo dos casos, por favor, me entendam, não é na totalidade, tá? Dependendo dos casos, ele retorna para lá, ele vai passar por um desenvolvimento físico, entre aspas, né, do corpo perispiritual, lá no plano espiritual como criança. Ele vai crescer no mundo espiritual como criança, até ele se preparar para uma nova encarnação. Vocês conseguiram captar? Então, antes da formação dos neurônios, há uma facilidade do espírito retomar a sua forma anterior. Depois da formação dos neurônios, que ela já se vê como criança, às vezes ela precisa passar pelo desenvolvimento. A gente vê alguns livros contando que chegou no plano espiritual, ele frequentava as escolinhas e tal, e ali ele ia mudando de nível até ele conseguir crescer. Ok? Então isso é mais ou menos algo que pode acontecer. Agora, às vezes o desencarne foi muito rápido e ela já precisa reencarnar rapidamente também, não vai nem passar por esse processo de desenvolvimento. Porque vai ser mais fácil ela retomar o novo corpo ainda nestas fases ou nessa tenra idade do ponto de vista material, tá? Então, não existe absolutismo. O que existe é uma relatividade em todo este processo, ok? Então, isso é aquilo que Kardec procura perguntar e a espiritualidade responde, e a gente acresceu aí algumas informações, sobretudo fazendo uma análise das obras de André Luiz. Enfim, nós temos nessa parte, e aí são os comentários que Kardec faz no finalzinho. E os comentários que Kardec faz é justamente em cima do que a própria espiritualidade coloca. Gente, nós estamos falando de uma justiça divina. Nós estamos falando de leis divinas. E essas leis divinas são exatamente perfeitas. Sendo leis perfeitas, eu não posso simplesmente achar que desencarnou criança já virou santo no mundo espiritual. Não. O espírito de uma criança, assim como o espírito de um adulto, ele passa por todo este processo evolutivo. O aprendizado ele é necessário, tudo é necessário. Então, Kardec vai fazer esses comentários exatamente nesse sentido, tá? Tudo, independentemente se o espírito está como criança, se o espírito está como um adulto, ou como a gente vai ver depois, está como homem ou como mulher, as leis divinas são as únicas para todos, tá? A questão do encarne, de um jeito ou de outro, desencarne como criança, é um desdobramento natural e depende muito da necessidade do espírito, tá? E aí tem até umas outras questões que a gente poderia falar, mas como ficaria, por exemplo, as crianças que possuem um instinto mau? Gente, desencarnou uma criança com um instinto mau, ela vai reencarnar novamente para poder melhorar e modificar aquilo. Ah, desencarnou uma criança com uma deficiência, a mesma coisa. Essa deficiência teve um motivo, então está na hora de nós aqui modificarmos, ora a neuroplasticidade, vamos modificar, nós vamos consertar isso. Então, como é que eu vou conseguir igualar tudo? A partir dessas reencarnações, e reencarnações seguindo as leis divinas naturalmente, normalmente. Olha, a Joana Carene ainda coloca aqui, ó, isso aconteceu com o meu filho que retornou aos 3 anos. E quando ele mandou mensagem, ele dizia que cresceu, ou seja, ele precisou de passar por esse processo de crescimento. E é lógico, tudo isso vai depender de cada espírito. Porque o tempo do lado de lá conta-se diferente do lado de cá. A gente aprendeu isso lá no livro A Gênese, né? O tempo também ele é relativo. Então o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso tempo aqui. Assim como o tempo de outros planetas é diferente do tempo daqui. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Terminamos a sorte das crianças. E aí no nosso próximo encontro a gente vai falar do sexo dos espíritos.
E no Sete dos Espíritos, uma coisa interessante que eu vou trazer para vocês, até não sei se eu faço no final ou se eu faço no início do nosso estudo da próxima quinta-feira, é aquele poema do Victor Hugo sobre o homem e a mulher. Gente, é um poema fantástico, que para mim explica muita coisa neste capítulo que nós vamos estudar. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação. Uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.